canal do Semideus, que todos nós já conhecemos aqui. O vídeo chama Uma Lenda / Mistério de cada país da América Latina, ou seja, do lado da gente. O Semideus nunca decepciona com os vídeos dele. Ele sempre faz muito bons vídeos. Não espero menos desse. Bora lá. Estiona. Exatamente, Júnior. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Obrigado. No vídeo de hoje estaremos explorando uma lenda / mistério de cada país da América Latina. Tá bom. Esse vídeo terá um formato parecido com os dois vídeos que eu fiz cobrindo um mistério de cada estado do Brasil. Mas desta vez estaremos explorando coisas estranhas de países, mas em específico países que formam a dita América Latina. Geralmente os países que são considerados latino-americanos são nações do continente americano que foram no passado colonizados por países europeus de cultura latina. Nesse caso seriam os países Portugal, Espanha e França, que são os que tiveram colônias aqui. Logo, países que foram colonizados pela Inglaterra ou até pela Holanda não estarão nesse vídeo, assim como territórios que não são considerados países independentes, como é o caso da Guiana Francesa. Usando esse critério, existem 20 países considerados latino-americanos, e é eles que estaremos explorando alguma lenda ou mistério nesse vídeo. E assim como nos vídeos sobre os estados brasileiros, estaremos falando dos países em ordem alfabética, indo da Argentina até a Venezuela. E como são só 20 países, eu acho que dá pra falar de todos em um só vídeo. Pelo menos eu espero. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer uma lenda / mistério de cada país da América Latina. Vamos lá. Chutão, tamanho do bonde. Vocês acham que eles vão abordar do que aqui no Brasil? Eu chuto Operação Prato / Chupa-Chupa. ET de Varginha? ET de Varginha? Papacu não, Chupacu, pô. O Saci? ET de Varginha? Vamos ver, né? Benjamin Solari Parravicini foi um artista visual argentino que viveu ali pelo início do século XX. Parravicini é também conhecido como Nostradamus das Américas, devido às suas previsões que ele fez através de desenhos feitos entre os anos de 1936 a 1972, que são ditos por terem previsto acontecimentos marcantes da história recente, como a Revolução Cubana e os ataques de 11 de setembro. Sobre essa última previsão, ela foi feita através desse desenho que mostra a Estátua da Liberdade dividida ao meio com uma cidade destruída atrás dela. Esse desenho é acompanhado pelo seguinte texto: a liberdade da América do Norte perderá sua luz. Sua tocha não irá brilhar como ontem, e o monumento será atacado 2 vezes. Esse desenho foi feito em 1936. Parravicini afirmava que ele fazia esses desenhos guiado por uma entidade externa que ele chamava de um anjo da guarda. Além disso, Parravicini já afirmou ter tido contato com outras entidades paranormais, como duendes e fadas, além de dizer que ele já sofreu abduções de seres extraterrestres, o que coloca ainda mais mística a sua figura. Não, pra mim não dá não, isso aí não. Bolívia. Tiwanaku é o nome de uma civilização pré-colombiana que dominou diversas regiões da América do Sul. Acredita-se que o centro dessa civilização é hoje um sítio arqueológico que fica a 74 quilômetros da cidade de La Paz, na Bolívia, com ruínas que datam dos anos 400 a mais ou menos os anos 900. Dentro da arquitetura dos Tiwanaku existiam grandes pirâmides e edifícios de pedra que ainda levantam dúvidas entre os arqueólogos de como eles conseguiram levantar essas estruturas.
estruturas Com e força. levar essas pedras massivas até esse local, já que eles aparentemente não tinham uma tecnologia da roda. Mas em contrapartida, segundo os arqueólogos, eles tinham um conhecimento bem avançado em irrigação e um complexo sistema de drenagem subterrânea. Um dos Pode monumentos ser. mais conhecidos da civilização é a Irmão, Porta é do sério. Sol, um Eu queria saber por quê, pra a galera de hoje em dia, os povos antigos tem que ser muito burro, tá ligado? Não, ele não tinha condição de fazer isso não. Por que ele tem que ter sido jegue? Só porque é velho? Os caras não podiam pensar melhor não? Pô, bicho, é sério. Como é que um grego chegou com um palitinho lá na Casa da Peste e fez: essa sombra aqui tem tantos centímetros. Aí foi pra outro canto. Essa sombra aqui tem tantos. Aí foi pra outro canto. Essa sombra aqui tem tantos. A Terra é uma circunferência e ela tem tanto de diâmetro. Ele errou por pouco, mas ele fez isso aí lá na Casa da Peste. Não no tempo que você para e pensar: bicho, ninguém sabe o que é isso. E ele mediu com uma sombra a curvatura da Terra, pô. Tá ligado? Ele errou por pouco. Por pouco. Aí os caras tem que ser burro. E os caras não. Ele tem que ser esperto mesmo. Porque se ele fosse burro, ele tava morto. Tá ligado? Outra coisa que me deixa indignado. Agora vai ficar só indignação aqui. Se você que tá vendo o vídeo no YouTube, me desculpa. Você vai ter que ouvir também. Vamos lá. Não que os ETs estão vindo e os ETs são criaturas absurdamente avançadas. Ô bicho, por que os ETs não podem estar na idade da pedra e a gente que é o avançado? A gente que tem que ser a merda. Os caras são bons, mas a gente é um lixo. Pode ser o contrário não, a gente tá bom e os caras estão na merda ainda. Enquanto a gente tá aqui com ônibus, sei lá, a gente tá fazendo viagem pra lua lá e tá se arrombando fugindo de dinossauro. Pode não? Por que não pode? A gente bem ir lá e descobrir agora que ele pode bater uma pedra na outra pra fazer fogo. Não, os caras, eu quero que tenha handicap. Se você mora lá fora e tá me ouvindo, eu quero handicap. Seja burro também. Ou você é bom feito a gente, ou é ruim pior. Mas pra ser melhor eu não quero não. Porque a raça humana em filme, em livro, em quadrinho, em série, até em coisa que a gente inventa, a gente é o pior da Terra, velho. Não, quero não. estrutura que possui diversas inscrições em seu topo. Eles eram bastante influentes politicamente e economicamente na região, porém eles desapareceram misteriosamente em torno do ano 1000, não deixando, assim como muitas civilizações da época, nada escrito, impossibilitando saber como eles próprios se chamavam, fazendo com que também grande parte do conhecimento da sua civilização fosse perdido pelo tempo. Que susto, velho. Nossa, que incômodo me e deu agora, essa para mulher, o caso brasileiro, eu escolhi um que, obviamente, eu não falei nos meus vídeos anteriores. Esse caso aconteceu no Pará, em 1975, quando uma estranha mulher, com aparência europeia, chega na região do município de Bragança, pedindo para conhecer as ilhas próximas, com interesse de comprar uma delas, sendo, no caso, uma ilha apenas conhecida como a Ilha do Meio. Segundo a mulher, ela se chamava Elizabeth Kermit Berger, e tinha origem suíça e trabalhava como desenhista de moda. Ela conversou com os habitantes locais que, mesmo relutantes, venderam propriedades na ilha para ela. Ela conseguiu comprar todas as propriedades na ilha, se tornando na prática a dona dela. E a partir daí os habitantes locais começaram a perceber alguns comportamentos estranhos vindos de Betty, como ficou conhecida localmente. Ela raramente ficava na ilha e quando ia até ela estava acompanhado de várias pessoas desconhecidas que desapareciam logo em seguida e nunca mais eram vistas pela população local, mesmo que para sair da ilha era necessário viagens de barco ou de algum veículo aéreo.
Betty Vovô. também chamava atenção pelo seu hábito de comprar grandes quantidades de peixe com os pescadores locais. Isso gerou muitas dúvidas sobre quais eram as motivações de Betty na região, levantando até a teoria que ela estava acobertando algum tipo de movimento guerrilheiro ou de contrabando de armas. Essa movimentação, inclusive, foi investigada pelo próprio Urangi de Holanda, que ao mesmo tempo que isso acontecia, também investigava o caso da Operação Prato, que eu falei no meu vídeo sobre os estados brasileiros. Inclusive, os habitantes locais relatavam ver luzes se movimentando no céu próximo à ilha, algo que eles chamavam de pequenas luas. Fenômenos esses que fazem algumas pessoas conectarem o caso da mulher da Ilha do Meio com a própria Operação Prato. Isso, em algum momento, chamou a atenção do governo militar da época. Uma investigação foi feita na ilha e nada lá foi encontrado. Quando os militares chegaram lá, nem mesmo Betty estava na ilha, incluindo todas as pessoas que ela levava até a região. Nenhuma pista sobre o paradeiro dessas pessoas foi encontrado. Nem mesmo resquícios das grandes quantidades de peixe que ela comprava dos locais foi encontrado na ilha. Tempos depois, Betty voltou à ilha e até prestou depoimento na polícia local, mas nada foi descoberto. Ela, na verdade, foi levada várias vezes pela polícia para tentar entender suas motivações. Em uma dessas ocasiões, Elizabeth pediu para usar o banheiro de um supermercado que era bem simples e não tinha nem janelas. Os policiais esperaram por um tempo na porta do banheiro, mas ela não deu nenhum sinal de vida. E quando os policiais arrombaram a porta do banheiro, Elizabeth não estava mais lá. Depois disso, ela nunca mais foi vista. Esse caso é considerado por muitos um caso de ufologia, dizendo que essa mulher era algum tipo de ser extraterrestre, passado muitas vezes como uma espécie de lenda urbana, mas aparentemente existem alguns registros da época que comprovariam que esse caso realmente aconteceu, pelo menos em partes. Porém, até hoje, o caso da mulher da Ilha do Meio e o desaparecimento de Elizabeth Berger é um completo mistério. Meu irmão, se ela existiu de verdade, eu quero ver uma foto dela. Daqui, vamos lá. Elizabeth Berger, Pará. Não é do Pará? Não tem uma foto dela. Como é que a polícia chamou ela pra fazer depoimento 500 vezes e ninguém tirou uma foto da mulher? Não. Essa mulher abriu um cabaré por aqui chamado Beto Cuscuz. Não vou clicar, vou fazer isso não, Sampaio. Pode ficar tranquilo. Não vou não. Tô de boa. É engraçado. Justamente isso, Sandro. Só tem conversa. Uma fotinha a gente não vê. É que nem o ET de Varginha, não. Porque o ET de Varginha, ele comia alface. Oxi, vai te lascar. O caba veio dos cafundó do espaço pra chegar na Terra e comer Danone e alface. Ah, vá pra bosta, rapaz. A ilha Robinson Crusoe é uma ilha localizada no Oceano Pacífico, a cerca de 300 quilômetros da costa chilena, que pertence ao país e o ET possui que uma compra pequena peixe, população pois é. que reside ET nela. Sushi A ilha Man também possui uma história que fala que existe um tesouro de grande valor que está em algum lugar dela. É dito que esse era um tesouro asteca enterrado na ilha por um navegador espanhol chamado Juan Esteban Ubidia Echeverría em 1714. E se trataria de 800 barris de ouro que valeriam algo em torno de 10 bilhões de dólares. Isso mesmo, 10 bilhões. Obviamente, essa lenda gerou uma grande caça ao tesouro na ilha para buscar esse suposto tesouro. Uma dessas pessoas que buscam ele é o holandês Bernard Keizer, que busca o tesouro desde 1998. E ele se tornou uma figura bem controversa na região, com temores que a sua busca por esse tal tesouro cause danos ambientais na ilha. Logo, muita gente é contra toda essa caça ao tesouro que ninguém sabe se realmente existe ou não. Hombre Caimán.
Que No merda norte da é essa, Colômbia, meu irmão, possível Sandro? encontrar a lenda do Hombre Caimán, nome esse que Sandro! pode ser traduzido como Homem Crocodilo, que poderia ser encontrado na costa caribenha do país. Tô te O Homem procurando, Crocodilo Sandro. é descrito como uma criatura que tem a parte superior do corpo parecida com a de um Um homem homem e a parte crocodilo. inferior de um crocodilo. Essa criatura era antes um homem chamado Sal Montenegro, que era um cara que adorava espiar mulheres nuas se banhando no rio Magdalena. Com medo de ser descoberto por essas mulheres, Sal em um certo Ei, Sandro. Tão queimando teu filme aí, ó. Tão dizendo que tu é voyeur. momento se encontrou com um feiticeiro o pedindo uma forma de se transformar em crocodilo para espiar as mulheres no rio sem levantar suspeitas. Esse feiticeiro então teria criado duas poções, uma vermelha que o transformava em um crocodilo e uma branca que o fazia voltar a ser um humano. Sal sempre contava com a ajuda de um amigo para dar a ele a poção branca e fazê-lo voltar à sua forma humana. Porém, um certo dia, esse amigo não conseguiu ajudá-lo, então ele pediu ajuda a uma outra pessoa. Mas quando essa pessoa viu Sal na forma de crocodilo, ela se assustou, deixando cair algumas gotas da poção branca na cabeça de Sal, o fazendo se tornar meio humano, meio crocodilo. Forma essa que ele permaneceu pelo resto da sua vida, se tornando o terror das mulheres que tentavam se banhar no rio Magdalena. A lenda é bastante popular na cidade de Plato, onde existe até uma estátua do Homem Jacaré, onde também se celebra anualmente o festival do Hombre Caimán. Imagina um cara, metade crocodilo e metade jacaré, vendo uma mulher tomando banho no rio. Deixa eu ver essa bebeguinha aqui, deixa eu ver a bebega. Qual é, velho? As esferas de pedra. Tá bom. No oeste da Costa Rica, existe uma série de mais de 300 esferas maciças feitas de pedra que são conhecidas localmente como as bolas de pedra. Esses artefatos são atribuídos a uma cultura pré-colombiana conhecida como diques, que habitou a região há mais ou menos os anos 700 até 1530. E as esferas de pedra também são teorizadas por serem mais ou menos dessa época, apesar de não se ter certeza da sua datação correta. Outra coisa que intriga os arqueólogos em relação a elas é sobre qual foi a sua real função, que até hoje é desconhecida. Porém, a teoria mais forte fala que as esferas eram usadas na observação astronômica, assim como muitas estruturas antigas, podendo representar planetas ou outros astros celestes, sendo possivelmente uma representação artística do universo, mas não se sabe ao certo. Ei, na moral, vamos combinar um negócio aqui da gente, vamos combinar um negócio aqui. No dia que boa parte da galera daqui da live se juntar, vamos fazer alguma doideira assim muito escabrosa, alguma coisa que a gente olha assim e diga, meu irmão, isso não faz sentido, e a gente vai enterrar. Pra quando uma galera desenterrar essa merda, pensar, meu irmão, qual a função dessa desgraça? E a gente rindo no outro lado do além, né? Acharam, estão procurando uma função pra isso. Era o coçador de cu do meu avô, tá ligado? A gente tem que fazer um negócio escabroso assim pra turma quando cavar. Meu irmão, velho, que civilização fez isso e a gente rindo? Trouxa! Tem que ter, velho. Porque o cara que faz uma bolotona de pedra. Pra dizer... Ei, não, isso aqui é estudo arqueológico. É não, meu irmão. Os caras deixaram lá porque é sacanagem, pô. Síndrome de Havana. Tem que cantar a música da Rihanna, né? Síndrome de Havana é o nome dado a sintomas estranhos que funcionários de embaixada dos Estados Unidos e do Canadá começaram a apresentar em solo cubano, mais em específico na capital do país, Havana. Esses sintomas variam de náuseas, perda auditiva, fadiga extrema e insônia. E eles podiam ser vistos nesses diplomatas e funcionários a partir de 2016, levantando tensões entre os Estados Unidos e Cuba, com acusações vindas do lado americano que falava que os seus diplomatas estariam sendo infectados ou envenenados em solo cubano, fazendo com que até o governo americano reduzisse o número de diplomatas e funcionários no país. Sendo que efeitos semelhantes foram posteriormente vistos acontecendo com diplomatas em outros lugares do mundo, como no próprio Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha e na China, afetando também agentes da CIA nesses países.
Muitos desses diplomatas supostamente afetados pela síndrome de Havana passaram por exames médicos que constataram que alguns deles sofreram algum tipo de lesão cerebral, sem uma causa determinada. E apesar dessas acusações, levantando até a possibilidade de uma arma de micro-ondas secreta, o causador da síndrome de Havana ainda permanece um completo mistério. Ei, aí brabo. Aí foi tenso mesmo. El Salvador. La Carreta Chilhona. Meu irmão, eu só consigo lembrar quando a gente viu aquele vídeo sobre El Salvador, que o presidente de El Salvador foi um presídio, prendeu pra mais de 80k de gente. Aí eu me pergunto, meu irmão, e quando esses caras soltar? E o cara faz a mesma pergunta no vídeo. Não, pô, mas questionaram o presidente. E se soltarem os caras? E o presidente respondeu, não, pô, eles nunca vão ser soltos, não. Tá ligado? Que doideira o Salvador é, véi. As lendas... Vamos lá. Nas lendas oriundas de El Salvador, existe a história da La Carreta Chillona, ou a Carreta Gritante. A história conta de uma velha carroça que vaga por aí sem nenhum guia, e não sendo puxada por nenhum animal. Algumas versões descrevem essa carroça como sendo decorada com diversos ossos humanos. É dito que é possível ouvir o som estridente da madeira da carroça de muito longe, e ela passa pelas cidades coletando as almas em sofrimento para levá-las até o além, causando tremores no chão por onde passa. Também se fala que em hipótese nenhuma você deve olhar diretamente para a La Carreta Chillona. Falando das origens dessa carroça, algumas versões falam que ela está relacionada a um espanhol chamado Terêncio Pérez, que havia sido inicialmente educado por um padre chamado Fray Oviedo. Ele, depois que o padre veio a falecer, buscou aprender diversas plantas medicinais com um homem indígena da região. Conhecimento esse que ele começou a usar para benefício próprio, as utilizando para tratar doenças de outros espanhóis, fazendo seu nome entre eles. Certo dia, porém, uma praga atingiu aquela comunidade indígena, e Terêncio era o único homem que podia ajudar aquelas pessoas. Porém, ele se recusou a ajudá-las, já que elas não tinham condições de pagar pelo tratamento. Logo por causa disso, Terêncio foi visitado pelo fantasma do padre que o havia ensinado, que disse a ele que, por sua negligência, ele não tinha mais lugar no mundo dos vivos, o condenando a partir de então a puxar uma carroça coletando os restos mortais de todas as pessoas que ele deixou morrer. Assim, ele e sua carroça decorada com ossos começou a vagar eternamente pela cidade de El Salvador, coletando almas em sofrimento. Pesado, véi. Eu curti. Equador. As Ilhas Galápagos é um arquipélago localizado próximo à costa do Equador que carrega perguntas sem resposta sobre os seus primeiros habitantes. Em 1929, um casal vindo da Alemanha se estabeleceu em uma das ilhas do arquipélago. Esse casal era constituído pelo médico Friedrich Ritter e a sua amante Doris Strauch, que se estabeleceram na ilha buscando uma vida mais simples. Eles não ficaram sozinhos por muito tempo, sendo logo acompanhados pelo também casal alemão Heinz e Margaret Whitmer. Posteriormente, embarcou na ilha uma baronesa austríaca chamada Eloise Wager, que chegou até o arquipélago com dois amantes seus, chamados Rudolf Lorenz e Robert Philipson. A baronesa era conhecida pelo seu estilo de vida extravagante, tendo planos ambiciosos de construir um hotel de luxo na ilha, o que entrava em conflito com o estilo de vida mais simples dos outros colonos. Logo em 1934, a baronesa e um dos seus amantes, o Philipson, simplesmente desapareceram da ilha. A Margaret Whitmer afirmava que os dois pegaram um iate que tinha como destino o Tahiti, mas não existem registros dessa embarcação chegando até a ilha. O desaparecimento dos dois até hoje não foi esclarecido. Pouco tempo depois, o outro amante de Eloise, o Lorenz, tentou deixar a ilha também. Ele contratou um pescador norueguês chamado Lugeru
para levá-lo até a ilha de São Cristóbal, também parte de Galápagos. Mas ambos desapareceram pouco tempo depois. Meses depois da partida deles, seus corpos foram encontrados em uma outra ilha do arquipélago chamada a Ilha Marchena, longe do seu destino planejado. Não se sabe como se deu a morte deles. Esses casos levantaram a teoria que o desaparecimento da baronesa e os seus amantes foi premeditado pelos outros habitantes da ilha, dado as suas discordâncias em relação à construção daquele hotel de luxo. E posteriormente, em novembro de 1934, Friedrich Ritter morreu em circunstâncias suspeitas, supostamente de intoxicação alimentar após consumir um frango mal conservado, sendo que alguns lugares falam que ele era vegetariano. Houve alegações que Doris Traut o havia envenenado como vingança após ele ter a agredido, embora ela tenha negado essas acusações. Após a morte de Ritter, Traut deixou Floriana e retornou à Alemanha. Os únicos que permaneceram na ilha após tudo isso foram o casal Whitmer, que posteriormente construíram hotéis na ilha Floriana, que hoje é administrado pelos seus descendentes. Todo esse caso ficou conhecido como The Galapagos Affair, ou Caso Galápagos, e inspirou a criação do filme Eden, lançado esse ano em 2024, que conta todo esse caso. Mesmo que doideira, bicho! Aí me pegou despercebido. Nossa, um massacre de Canquén. A civilização maia é muito ligada ao atual país México, mas existem muitos sítios arqueológicos dessa civilização que também podem ser encontrados na atual Guatemala, como é o caso do sítio arqueológico de Cancuén. Cancuén era uma grande cidade maia durante a Era de Ouro dessa civilização, porém a cidade em algum momento foi abandonada de uma forma bastante macabra. Em 2005, a partir de escavações arqueológicas, foi encontrado diversos restos mortais enterrados próximos a uma pirâmide da cidade. Foram encontrados lá esqueletos que pertenciam a mais de 50 pessoas, que pareciam terem sido mortos de formas bastante brutais, com indícios de desmembramentos. Dentre os restos mortais presentes nessa cova, existiam resquícios tanto de mulheres quanto de crianças, que possivelmente eram parte da realeza da cidade, e foram mortos em um grande massacre que acreditam terem acontecido por volta do ano 800. Inclusive, um dos corpos encontrados era do governante de Cancuén, o Khan Max, que parece ter sido morto junto de sua esposa e jogado entre essas pessoas. Se sabe que eles eram da realeza graças aos corpos encontrados estarem vestidos com trajes reais, o que demonstra alguma espécie de respeito pelos mortos por quem quer que tenha feito esse massacre. Afinal, não sabemos realmente quem está por trás disso, podendo ser habitantes da cidade que se revoltaram contra sua elite e executaram essa chacina. Afinal, logo após ela, a cidade foi completamente abandonada, o que provavelmente não seria o caso se fosse um ataque estrangeiro, que possivelmente dominaria a cidade e a transformaria em alguma espécie de vassalo. O abandono de Cancuén aconteceu bem próximo ao declínio da civilização maia, que também não se sabe ao certo o que realmente aconteceu para as cidades maias serem todas abandonadas durante o século IX, e o misterioso massacre da cidade de Cancuén poderia estar de alguma forma relacionado a esse declínio. Lembrando que o povo maia existe de certa forma até hoje, mas não se sabe exatamente como foi o declínio da sua civilização em si. Que doideira, velho. Eu pensei que já tinha ido. Nossa, que medo, velho. Não gosto de foto preta e branca, não. Haiti. Clavirus Narcisse. Clavirus Narcisse foi o nome de um homem haitiano que afirma ser um zumbi da vida real. Certo dia, em 1962, ele chegou a um hospital local com uma forte febre e cuspindo sangue. Enquanto ele estava sendo tratado, sua condição piorou drasticamente, e depois de cerca de 3 dias internado, Narcisse veio a supostamente falecer. Logo, sua família o enterrou em um cemitério local, mas por incrível que pareça, a sua história não acabou por aí. Segundo o relato do próprio Narcisse, um feiticeiro voodoo certo dia foi até o seu túmulo e o desenterrou, dando a ele algum tipo de poção que o fez ressuscitar. Como uma espécie de zumbi,
Narcisse foi forçado a trabalhar em uma plantação de açúcar por cerca de 2 anos em um estado semi-catatônico, conseguindo fugir 2 anos depois, após a morte desse tal feiticeiro. E 16 anos depois da sua suposta morte, em 1980, Narcisse retornou ao seu vilarejo natal, onde ele se reencontrou com a sua irmã, que de início não acreditava que aquele era o seu parente falecido. Porém, após Narcisse contar detalhes da sua vida que só ele saberia, todos ali reconheceram que se tratava dele e ele não estava de fato morto. O seu caso, quando começou a ser divulgado, chamou muita atenção da comunidade internacional, já que ele realmente foi dado como morto no hospital, mas de alguma forma ele estava lá, de pé, bem vivo. Segundo o próprio Narcisse, esse tal feiticeiro teria feito ele ingerir essa poção que o colocou em um estado de aparente morte. Ele dizia que estava consciente quando o médico declarou seu falecimento e disse lembrar dos seus parentes chorando sua morte e dele ser enterrado. Ele, apesar de estar consciente, não conseguia se mexer, só voltando a ter controle do seu corpo quando aquele feiticeiro violou seu túmulo. E Narcisse também afirma que aquela plantação em que ele foi forçado a trabalhar, existia outras 100 pessoas possivelmente na mesma situação que ele, e que também passaram por tudo que ele passou. Parece que ele foi transformado em um, entre aspas, zumbi, como uma punição por se recusar a sustentar filhos que ele teve com outras mulheres, e de se recusar... Ah, que é isso, amigão? Ai... Meu amigo, eu tava comovido pelo cara até agora, mas eu vi... Não. Ei, Narcisse, se fez, tem que assumir. Conceder um terreno a um irmão necessitado. Apesar de algumas teorias, não se sabe qual é essa substância usada para deixar Narcisse em um estado de aparente morte, e qual foi a substância usada para tirá-lo desse estado. Clayvirus Narcisse... No vídeo assombrado disse que era o veneno de baiacu, e tinha uma outra planta lá que meio que cortava esse efeito, né? Aí o tempo que você ficava apagado do baiaquives, que parava meio que a oxigenação do cérebro, aí você ficava meio zumbificado por causa disso, né? Apenas morreu de fato em 1994, e a sua história é considerada o caso de zumbificação mais documentado do Haiti. Honduras. O homem morre de Honduras. A cidade do Deus Masqueico. Ei, aqui tá me prometendo. Porque eu vi isso aí agora. Eu vi a foto e eu disse, agora vai. Ó. Aqui é Kong versus Godzilla. Aqui vou. Aqui é King Kong versus Godzilla. Dentre as densas florestas de La Mosquita, em Honduras, existem rumores sobre uma suposta cidade perdida pré-colombiana, que é conhecida como La Ciudad Blanca, também conhecida popularmente como a Cidade do Deus Macaco. Essa lenda surgiu dado a relatos de povos indígenas locais que falavam sobre uma cidade feita completamente de pedra branca, que teria sido construída por uma civilização bastante avançada tecnologicamente e bastante rica, que cultuava um dito deus macaco. Essa história foi contada primeiramente para os conquistadores espanhóis, que nunca conseguiram encontrar evidências dessa tal cidade. Porém, ao passar dos anos, diversos artefatos foram encontrados nas proximidades da suposta localização da cidade, que segundo algumas teorias estão ligadas à cidade do deus macaco. Porém, as suas ruínas nunca foram de fato encontradas e a sua existência não é confirmada. Nada disso, Gabriel. México. Desaparecimento em massa de igualha. Um dos acontecimentos mais assustadores que já aconteceu no México se trata do desaparecimento de 43 estudantes no dia 26 de setembro de 2014. Nesse dia, estudantes da escola rural de Ayotzinapa,
organizaram um protesto em memória do massacre de Tlatelolco, de 1968, na cidade de Iguala, que fica no estado de Guerreiro. Durante esses protestos, os estudantes entraram em conflito com a polícia local, em que em um certo momento até disparou contra os protestantes, levando pelo menos 6 estudantes a óbito. Os outros 43 estudantes foram levados presos pela polícia e levados até as proximidades de uma cidade chamada Cocula. Depois que esses estudantes foram levados pela polícia, eles nunca mais foram vistos. Segundo a investigação oficial, os estudantes foram, após serem presos, sequestrados por um cartel local chamado Guerreiros Unidos, que teria executado todos esses estudantes. Mesmo que se acredita que a morte dos estudantes foi um trabalho conjunto da polícia e do cartel. Mas o fato é que os restos mortais desses 40 estudantes nunca foram encontrados, e esse caso revoltou muito a população do México, que fez diversos protestos espalhados pelo país nos dias seguintes, cobrando das autoridades respostas do que realmente aconteceu. Um dos considerados culpados por esse incidente foi o prefeito de Iguala na época, o José Luiz Abarca Velázquez, que aguarda julgamento desde 5 de novembro de 2014, quando foi preso na cidade do México, considerado a figura intelectual por trás desse incidente. Até hoje, o paradeiro dos 40 estudantes é desconhecido, e esse caso é considerado uma das maiores violações de direitos humanos do país. Nicarágua. Oxi! No folclore da Nicarágua, podemos encontrar a figura da La Cegua, uma figura humanoide que tem uma aparência feminina. A La Cegua é vista geralmente usando um vestido de folhas de milho, que geralmente cobre o seu rosto com seus longos cabelos negros. Conhecida por vagar pelos bosques e estradas desertas durante a noite, ela atrai homens inicialmente com a sua aparência encantadora. Ela geralmente caça homens infiéis ou aqueles que ficam fora de casa até tarde, e ela geralmente busca as suas vítimas nas estradas, pedindo carona para esses homens. E quando ela já está dentro do carro, segundo algumas versões, ela revela o seu rosto, que é algo descrito como um crânio de um cavalo. Após ela revelar seu rosto, ela mata a sua vítima. A La Cegua possui habilidades sobre-humanas. Ela pode atravessar objetos sólidos, voar em velocidades incríveis e enlouquecer os homens com a sua voz. O único jeito de vencê-la é usando sementes de mostarda a jogando na frente dela, para que ela comece a recolher essas sementes. Nesse momento, enquanto ela está distraída, a vítima pode correr e escapar. E quem é que anda com semente de mostarda no bolso? Chris Kremers e Lisanne Froom eram duas jovens holandesas que em 2014 decidiram viajar juntas ao Panamá para fazer trabalho voluntário e aprender mais sobre a cultura local. Em 1º de abril de 2014, as duas decidiram fazer uma trilha conhecida como El Pianista, e elas nunca mais voltaram dela. Após o desaparecimento delas, uma busca extensiva foi feita na região para tentar encontrá-las, mas essa busca não teve sucesso. Em 14 de julho, porém, uma local conseguiu encontrar uma bolsa que pertencia a uma das garotas. Dentro da bolsa havia um celular que pertencia a elas, que ao ser investigado mostrou que elas tentaram ligar para a emergência algum tempo antes do desaparecimento. Além disso, no celular também existiam algumas fotos tiradas por elas já na trilha, e algumas dessas fotos são bem estranhas, dando ainda mais dúvidas do que elas estavam passando quando elas se perderam, existindo teorias que dizem até que algumas dessas fotos foram na verdade tiradas pela pessoa que as matou. Os restos mortais das garotas foram encontrados apenas em agosto daquele ano. Foram encontrados 36 fragmentos de ossos que, após um teste de DNA, foram confirmados por pertencerem a elas. Porém, mesmo assim, não foi possível identificar a causa da morte delas. Existem atualmente duas teorias principais que falam que supostamente teriam acontecido com elas. Uma delas fala que elas simplesmente se perderam e caíram de algum penhasco, sendo a outra teoria a de que elas foram sequestradas e mortas por alguém. Pessoa essa que nunca foi encontrada. As fotos são creepy demais, pô, você é doido. Eu pensei que a lenda do Paraguai era a lenda do produto original. Dizem as lendas que tem uma loja no Paraguai que vende um produto que de verdade é original. E seu valor absurdo faz com que assuste toda a população. Brincadeira, vamos lá.
Me passei. O Paraguai é um país que tem uma forte influência do povo guarani. Não é à toa que o país é um dos únicos na América Hispânica, junto da Bolívia, que tem como uma língua oficial uma língua indígena, junto, é claro, do espanhol. E os guaranis possuem algumas lendas bem interessantes, como é o caso do Jaci Jateri, que é descrito como um menino loiro de olhos claros que vagueia pelas florestas durante o dia, considerado o protetor da natureza. Segundo as lendas, ele atrai crianças desobedientes com seu bastão mágico e as leva para a floresta. Temos também o pombeiro, que é uma espécie de duende que habita as áreas rurais e florestas. Não, sendo pô! que o seu nome original Que na nome língua é guarani esse, pô? pode ser traduzido para algo como o Homem da Noite. Ele é Pombeiro frequentemente não, descrito pô! como um ser pequeno e peludo, que gosta de pregar peças e roubar pessoas, além de ser conhecido por proteger os animais da floresta. Mas se você Esse agradar foi o ele mais com assustador. presentes, como mel ou tabaco, ele pode vir a ajudar você. Mas talvez o mais legal de todos é o Teju Jagua, que é conhecido como o deus das cavernas, e é descrito como um grande lagarto que tem 7 cabeças de cachorro com olhos que podem disparar fogo. Com certeza ele Peste? poderia ser um monstro de um RPG. Ei, isso aí é cabuloso, tá? As linhas de Nazca é um negócio cabuloso de verdade. As linhas de Nazca são uma série de geoglifos encontrados no deserto de Sechura, no sul do Peru. Esses geoglifos, que talvez sejam um dos mais famosos do mundo, são bem grandes e representam uma série de coisas, como animais e até figuras humanoides. Se acredita que as linhas de Nazca foram construídas entre 500 anos a.C. e 500 d.C. pela cultura Nazca, que habitou a região mais ou menos nesse período. Não sabemos muito sobre essa cultura em particular, já que além dos geoglifos, eles só deixaram apenas algumas cerâmicas para a posteridade. Até hoje não se sabe o porquê esse povo criou esses geoglifos, criando teorias que falam que a sua função era astronômica ou ritualística, mas uma das teorias mais comentadas por aí fala que o povo teve ajuda extraterrestre para fazer esses desenhos no solo, sendo que um dos geoglifos mais enigmáticos das linhas de Nazca é esse que é apelidado popularmente de o astronauta, que, como vocês podem ver, lembra bastante representações populares GTs, mas muito provavelmente ele só está representando um ser humano mesmo. É claro que é um ser humano, pô! Lacinguapa. A Laciguapa é uma figura presente no folclore da República Dominicana, que é descrita como uma criatura que tem a aparência de uma mulher com longos cabelos, tendo os seus pés virados para trás, algo bem parecido com o nosso curupira. Pés esses que ela usa para nunca ser encontrada. Afinal, as suas pegadas apontam para a direção oposta. Ei, peraí, pô, porque o da gente é o curupira e o dos caras é a querupica, não? Que é isso? Não. Vamos arrumar essa cultura aí, viu, República Dominicana? Parou! Uma figura presente no folclore da República Dominicana, que é descrita como uma criatura que tem a aparência de uma mulher com longos cabelos, tendo os seus pés virados para trás, algo bem parecido com o nosso curupira. Tem algum problema aí pra vocês? Pés esses que ela usa até para agora nunca nada ser pra encontrada. mim. Afinal, as suas pegadas apontam para a direção oposta em que ela caminha. A ciguapa tem hábitos noturnos e costuma habitar regiões de alto relevo e densa mata, aparecendo como uma bela mulher para alguns e como uma terrível criatura para outros, tendo algumas habilidades mágicas que, segundo versões da lenda, ela se utiliza para seduzir viajantes com a sua aparência e com a sua voz, para levá-los para dentro da floresta, onde esses homens geralmente são mortos. Acredita-se que a lenda tenha surgido de histórias do povo taíno, sendo posteriormente introduzidos na cultura do país. Caramba, alquimista no Uruguai, velho! No Uruguai existe uma cidade chamada Piriápolis, localizada no sul do país, sendo considerada uma cidade turística costeira. A cidade foi fundada em 1890 por um empresário chamado Francisco Pidia, que se considerava um alquimista e adotou uma perspectiva diferente para a construção da cidade a partir do seu interesse em filosofia e literatura. Atualmente, Piriápolis é considerada uma cidade mística, com algum tipo de energia diferente. O seu fundador, o Francisco Pidia, por ter interesse no campo da alquimia, ele tinha uma casa completamente decorada com símbolos esotéricos.
Posteriormente, ele fez amizade com um homem chamado Umberto Pitamiglio, que foi introduzido à alquimia pelo Francisco, e também começou a praticá-la. Umberto era residente de Montevidéu, e lá está de pé até hoje o Castillo Pitamiglio, um castelo construído por Umberto que destoa da arquitetura de Montevidéu com grandes esculturas na sua fachada. Existem histórias que dizem que os vizinhos de Umberto tinham certo medo dele, principalmente por saber das suas práticas alquimistas, e de não ter certeza o que ele fazia enquanto ele estava dentro do seu castelo. É dito também que ele andava pela cidade durante a noite, vestindo uma grande capa vermelha. Olha só. Aí foi o bicho. Aí eu curti. Ei, isso aí, até hoje tem vídeo sobre isso aí da La Mancha Negra. La Mancha Negra ou a Mancha Negra é uma estranha substância desconhecida que começou a aparecer em uma estrada da Venezuela em 1986. E a galera ficou doente, ela é descrita mais. como uma gosma negra parecida com piche, que era bastante grudenta, que começou a rapidamente se expandir em uma estrada que conectava a capital Caracas com o aeroporto internacional Simón Bolívar, se expandindo principalmente durante as épocas quentes do ano. Ao longo dos anos, foi associado à Mancha Negra inúmeros acidentes de carro, estimando-se que ela tenha causado cerca de 1.800 mortes apenas em seus primeiros anos. O governo venezuelano tentou então erradicar essa substância das estradas, tentando lavá-las, mas elas pareciam não desgrudar da estrada. É dito que ela desapareceu durante a década de 90, tendo um breve ressurgimento em 2001, e desde então ela não é mais um grande problema como uma vez foi. Mas ainda assim, a sua origem é motivo de debate, levantando teorias que falam que ela seria um resultado de um asfalto de baixa qualidade ou resultado de algum vazamento de petróleo, ou o acúmulo de poluentes, sendo composta de poeira, óleo e vários materiais orgânicos e sintéticos. Mas a sua origem e a sua composição ainda são um mistério. Acabou. Então, eu acho que é isso. Esse foi o nosso passeio para conhecer algumas lendas e mistérios da América Latina. Só pela duração desse vídeo já deu para perceber que ele deu bastante trabalho, né? Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal.